Irmãos, então, estamos estudando os profetas menores e eu vou continuar o estudo que a Dart começou já, falando para as crianças, mas ela já começou o estudo em Amós. Eu peço para a Leninha projetar para nós aí um mapa. Então, olha só, crianças, adultos, olha esse mapa. Esse é o mapa da região que a Dart estava falando, tá bom? Os nomes estão em inglês, mas eles são bem fáceis da gente, são bem parecidos, né, em português. Então, a gente tem ali, ó, dois países, dois reinos que são muito interessantes para o nosso estudo. Em cima está o reino de Israel, ali no meio, e embaixo está o reino de Judá. Há 200 anos atrás, desse momento histórico que nós estamos estudando, era um reino só. Só que agora, nesse momento, o reino está separado, foi dividido há mais de 200 anos. E em cima tem um império, uma nação que cresceu, foi dominando outras nações e foi ficando bem grande. Está em verde ali, olha só como que é grande esse império, chama Império Assírio. E a capital desse Império Assírio, está escrito lá em pequenininho, é Nínive, tá bom? Em cima da Síria está Nínive. Agora, olha que interessante, Jonas foi pregar para Nínive, para essa cidade que era a capital desse império grande. Uma cidade grande, com 120 mil pessoas, eles estavam vivendo muito mal, e Deus convocou eles para um arrependimento. Jonas não queria ir, era aquele profeta fujão, mas Deus mandou ele ir, ele foi, o povo se arrependeu, e Deus não destruiu a cidade naquele momento, por causa do arrependimento. Amós é contemporâneo de Jonas. Eles vivem e estão exercendo o ministério no mesmo momento. E algumas semanas atrás, nós vimos o presbítero Felipe Stelli, ele falou sobre Oséias. E eu não sei se as crianças lembram, se vocês lembram, ele usou uma imagem para falar do livro de Oséias muito importante. Essa daqui, ó. Essa daqui é uma aliança, né? Um anel. Uma aliança do casamento que o papai aqui, o tio Pedro, tem com a tia Liz, né? De um casamento. E o livro de Oséias fala dessa aliança e que o povo, eles tinham se corrompido e abandonado Deus. E eles estavam vivendo em adultério em relação a Deus. Eles estavam adorando e servindo outros deuses em vez do Deus vivo e verdadeiro. O Deus de Israel, o Deus de Judá. Olha que terrível. E Amós é contemporâneo também desse profeta Oséias. Eles viveram na mesma época. Enquanto Jonas vai pregar para Nínive, para a Síria, e Oséias vai pregar para Israel, Amós vai pregar também para Israel, mas vai falar para as outras nações também. E olha que interessante o livro de Amós. Eu vou ler para vocês um texto curto, vai ser o nosso texto base, não dá para ler aqui os 9 capítulos, não dá para falar sobre tudo, eu sinto uma enorme tentação e quero falar para vocês tudo que eu estudei do livro, mas nós não temos tempo para isso. Então esse vai ser o nosso texto central e a partir dele nós vamos ver um pouquinho do livro, tá? Então olha só, Amós capítulo 5, versículos 18 a 27. Gente, vocês lembram que Jonas não queria ir para Nínive, porque Nínive era um país, era um outro país, e o povo de Israel continuamente estava em guerra, em atritos com essa nação. E só que Deus mandou Jonas ir, e Jonas tinha medo que o povo se arrependesse e Deus suspendesse momentaneamente aquele juízo sobre aquela nação. E aquela nação depois pudesse vir ainda a ser um peso para Israel. Porque o povo de Israel se alegrava e tinha expectativa de um dia muito importante, chamado o Dia do Senhor. Um dia muito importante que nós esperamos é a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, não é? O segundo dia. A segunda volta do nosso Senhor Jesus Cristo. O povo de Israel tinha uma expectativa, que é o grande dia do Senhor. O dia que o Senhor virá e julgará todo mundo. E o povo de Israel tem essa expectativa, e os crentes também, porque é um dia de festa para os crentes. É um dia em que esse mundo vai ser julgado. Esse mundo vai ser transformado.
Deus vai separar aquilo que não presta daquilo que presta. Deus vai refazer esse mundo e ele promete um tempo de muita alegria e de eternidade e bonança para o seu povo. E o povo de Israel tinha essa expectativa. Poxa, esse dia que o dia do Senhor vai ser um dia espetacular. É isso que eles esperavam. Só que olha o que vai acontecer, o que o profeta Amós está falando. Vocês esperam com grande alegria o dia do Senhor, mas ai de vocês. Então, olha que advertência dura que o profeta vai fazer. Ele diz assim, Amós 5, 18 a 27. Ai de vocês que anseiam pelo dia do Senhor. O que pensam vocês do dia do Senhor? Será dia de trevas, não de luz. Será como se um homem fugisse de um leão e encontrasse um urso, como alguém que entrasse em sua casa e, encostando a mão na parede, fosse picado por uma serpente. O dia do Senhor será de trevas e não de luz. Uma escuridão total, sem um raio de claridade. Eu odeio e desprezo as suas festas religiosas. Não suporto as suas assembleias solenes. Mesmo que vocês me tragam holocaustos e ofertas de cereal, isso não me agrada. Mesmo que me tragam as melhores ofertas de comunhão, não darei a menor atenção a elas. Afastem-se de mim o som das suas músicas, das suas canções. Em vez disso, corra a retidão como um rio, a justiça como um ribeiro perene. Foi a mim que vocês trouxeram sacrifícios e ofertas durante os 40 anos do deserto, ó nação de Israel. Desculpa, vou ler de novo, era uma pergunta. Foi a mim que vocês trouxeram sacrifícios e ofertas durante os 40 anos no deserto, ó nação de Israel. Não, vocês carregaram o seu rei Sicute e Quium, imagens dos deuses astrais que vocês fizeram para si mesmos. Por isso, eu os mandarei para o exílio, para além de Damasco, diz o Senhor, Deus dos exércitos é o seu nome. Gente, olha que texto duro, que mensagem dura que o profeta Amós estava pregando e anunciando. Não era uma mensagem fácil de ouvir. Ele estava falando para o povo de Deus que o que Deus estava exigindo do povo, o povo não estava fazendo. O povo tinha abandonado o Senhor, mas eles continuavam vindo à igreja, eles continuavam cantando músicas, eles continuavam dando dízimo, ofertas, eles continuavam fazendo sacrifícios. Jesus ainda não tinha vindo, então eles faziam sacrifícios que representavam e apontavam para aquilo que Jesus ia fazer, de forma definitiva. Só que, enquanto eles faziam isso, eles vinham adorar e louvar a Deus, o coração de cada um deles estava distante de Deus. Estava muito longe. Deus via tudo aquilo e ele ficava com nojo daquela festa, daquele culto, daquela adoração. Ele não recebia, porque aquilo não era feito de coração nem de verdade. Aquilo era só ladainha. Aquilo era só falação, falatório, que não era verdadeiro, porque aquilo não impactava a vida desses crentes. Aquilo não mudava a forma como eles se comportavam. Aquilo não mudava o relacionamento deles em casa. Os filhos não se tornavam mais obedientes. Os maridos não eram fiéis às suas esposas. Eles viviam em guerra e em briga constante. Em vez de eles honrarem a Deus no trabalho deles, sabe o que eles faziam? Eles exploravam no trabalho deles. Eles não pagavam valor direito aos necessitados. Eles oprimiam o pobre. Eles praticavam injustiça. E a situação era muito dramática que o povo de Israel estava vivendo. Porque embora houvesse muita riqueza na nação, era um tempo de muita prosperidade e riqueza, era um tempo em que havia muitos pobres e miseráveis. E isso acontecia por causa de injustiça. Muita injustiça. E essa situação foi complicando cada vez mais.
e Deus começava a ver que aquilo que eles falavam com a boca não tinha a ver com o que eles estavam sentindo no coração. Não tinha a ver como eles viviam, com a orientação da vida deles. E Deus abomina isso. Ele não aceita isso. Agora, o que eles poderiam esperar de uma vida tão negligente assim? O que eles poderiam esperar de uma religiosidade falsa? Não era verdadeira. Eles iam na igreja só para cumprir tabela. Eles assistiam o culto na internet, a escola dominical, só para cumprir com aquele compromisso religioso deles. Eles não ouviam direito o que Deus estava falando. Parecia que o ouvido deles estava com tanta cera, eles não tinham limpado direito o ouvido com cotonete. E aí a mensagem vinha e não entrava no coração, não entrava lá dentro. Eles ouviam a palavra de Deus e a mente deles, a forma com que eles pensavam, viam o mundo, tomavam decisões, faziam escolhas, nada disso mudava, era afetado. Eles continuavam praticando sempre os mesmos pecados e nem se arrependiam mais. Eles achavam que bastava fazer aqueles sacrifícios e tudo estava resolvido. E pior, eles começaram tanto a desprezar Deus e perder o amor por Deus, que eles começavam, escondido, fora do dia de culto deles, que era o sábado, o nosso é o domingo, eles começavam a adorar outros deuses. Eles começavam a orar para outros deuses. Outros deuses começaram a tomar o amor que eles tinham. E eles começaram a jurar fidelidade a outros deuses. A situação foi ficando tão complicada que o rei foi se perdendo também. O rei, em vez de ouvir o profeta, como a Dart falou, o profeta vinha falar a mensagem de Deus, ele não queria mais ouvir esse profeta. E ele falava assim, eu não quero ouvir esse profeta. Esse profeta só fala coisas ruins sobre o meu reino, sobre o meu povo, só fala coisa errada que eu faço, eu quero ouvir outros profetas. E aí, ele tinha alguns profetas que só falavam coisas que o rei queria ouvir, coisas que eram agradáveis ao ouvido dele. Mas não era o que Deus estava falando. Eles pegavam a palavra de Deus e torciam ela. Eles banalizavam o evangelho. Eles adulteravam o evangelho de Jesus Cristo. E eles falavam coisas que o nosso ouvido gosta de ouvir, mas que não vêm da boca de Deus. Olha que terrível, que situação terrível que o povo de Israel estava vivendo. Até que chega um ponto que um dos profetas, os sacerdotes, que a Dart mencionou aqui, Amazias, ele vai repreender Amós e fala assim, por que você está profetizando isso? Você está traindo o povo de Israel. Você está falando sobre juízo, sobre destruição. Isso é traição contra o povo de Israel. Quem mandou você? Você é só um vaqueiro. E essa era a profissão de Amós. Amós cuidava de ovelhas, cuidava de gados e colhia também frutas silvestres. E esse profeta profissional que vivia disso, que tinha passado por uma escola, tudo isso e aquilo, ele não pregava a palavra de Deus. Ele falava o que o rei queria ouvir, porque se ele agradasse o rei, ele ia se beneficiar com isso, ele ia tirar vantagens. Olha que situação difícil que o povo de Israel estava vivendo. E é isso que Amós faz no seu livro. Primeiro, nos 2 primeiros capítulos, Amós começa a falar sobre o dia do juízo. Vai ter um dia que Deus vai julgar toda a terra. E Amós começa falando sobre o juízo de Deus sobre 8 nações. E o povo de Israel começa a ouvir esse começo da pregação de Amós e eles estão felizes com isso, né? É isso que eles esperam, que no dia do juízo Deus vai recompensar eles, mas que aqueles que não amam a Deus serão julgados devidamente. Mas, quando Amós vai falar sobre o último juízo, ele fala que esse juízo vai cair sobre o povo de Israel. É isso que fala o capítulo 2, a partir do versículo 6. Um juízo terrível vai cair sobre o povo de Israel. Sabe por que vai cair esse juízo? Porque faz 200 anos que Deus está levantando os profetas para repreender o povo. Já veio o profeta Elias, já veio o profeta Eliseu, já veio Oséias, que nós vimos pregando, e agora nós estamos vendo Amós e o povo não se arrepende dos seus pecados. Eles não mudam o comportamento deles. E agora
Oséias vem falar que chegou o tempo em que Deus vai exercer o seu juízo. E ele fala uma coisa importante aqui. Ele fala que o juízo sobre Israel vai ser mais severo. Gente, olha que importante isso. Capítulo 3 de Oséias, olha o que ele fala para o povo. Ele fala assim: ouçam essa palavra que o Senhor falou contra vocês, ó israelitas, que era o povo de Deus, toda essa família que eu tirei do Egito. Escolhi apenas vocês de todas as famílias da terra, por isso eu os castigarei por todas as vossas maldades. Deus está falando que o fato deles serem um povo que Deus cuida, que Deus se relaciona, que Deus abençoa, eles têm muitos privilégios, mas também eles têm uma responsabilidade muito maior que as outras nações. E eles não estavam respondendo a essa convocação de Deus. Eles estavam nem aí para o que Deus estava falando para eles. E Deus chama eles e faz 8 perguntas para eles. Perguntas fáceis de responder. Eu tenho certeza que o Benjamim, o Josué, o João, o Isaac, e todos o Estevão e vários outros aqui que eu não falei o nome, o Tiago, conseguem responder essas perguntas. Quer ver? Andarão 2 pessoas juntas, por exemplo, um marido e uma esposa, ou 2 amigos, eles andarão juntos, se não estiverem em acordo entre eles? Não, né? Não faz sentido isso. Segunda pergunta: rugirá o leão no bosque sem que tenha presa? De jeito nenhum. Terceira pergunta: levantará o leãozinho no covil a sua voz se nada tiver apanhado? Não. Cairá a ave no laço em terra se não houver armadilha para ela? Não, né? Tocar-se-á trombeta na cidade sem que o povo se sinta ameaçado e com medo? Na hora que toca a trombeta é porque alguma coisa perigosa está acontecendo. Sucederá algum mal à cidade sem que o Senhor o tenha feito? Rugirá o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Deus, quem não profetizará? É isso que Amós está falando, gente. Como que eu não vou falar essas coisas para vocês? São duras e difíceis. Mas o Senhor falou e o juízo é vindouro. 2 juízos aqui, gente. O primeiro juízo, o mapa está ali, né? Que bom. O primeiro juízo é o que nós chamamos de juízos temporais. É o que nós vivemos. Nós vivemos um tempo muito difícil, não é? De pandemia. E quando acontecem situações difíceis, dramáticas, nós lembramos do que o nosso Senhor Jesus Cristo falou no Evangelho, que antes da vinda dele, coisas muito difíceis iam acontecer na terra, e que nós deveríamos lembrar que esse mundo precisa ser restaurado, que esse mundo está em rebelião contra Deus, e que Deus virá para julgar todo esse mundo. Quando nós vivemos esses momentos de tristeza, de dificuldade, de sofrimento, nós precisamos lembrar disso, do juízo do nosso Deus. E o povo de Israel esperava isso, o dia do juízo, mas não viria do jeito que eles imaginavam. Esse juízo que nós esperamos, final, com a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, é o que nós chamamos de um juízo eterno de Deus que ele vai fazer de uma vez por todas. Mas o que estava para acontecer para Israel era algo temporal, coisas que nós sentimos um pouco na pele nessa pandemia. Olha o que ia acontecer. Em breve, 2 anos depois dessa mensagem, ia acontecer um terremoto terrível em Israel. Terremoto terrível. Mas 30 anos depois ia acontecer algo mais terrível ainda. Aquele Império Verde, cada vez mais forte, estava avançando e ia destruir completamente o reino de Israel. Ia levar as pessoas fora do seu país e eles nunca mais retornariam. Olha que triste o que ia acontecer. Porque eles não se arrependiam. E aí, o profeta Amós, ele começa a falar de várias imagens para o povo entender. Às vezes, a gente tem dificuldade de entender, não é? A gente entende melhor com desenhos. O Davi está desenhando agora ali.
a gente entende melhor às vezes com desenhos. E o profeta Amós mostrou 5 desenhos para o povo de Israel, para eles entenderem o que estava acontecendo. Primeiro desenho. O desenho de um gafanhoto devorador. O juízo de Israel seria isso. Em vez da prosperidade que eles estavam acostumados, por causa da iniquidade, da injustiça deles, o que ia acontecer era uma grande destruição. E eles passariam grande necessidade, como um gafanhoto que vem, uma nuvem de gafanhotos, e devora toda a plantação e não tem mais comida. A segunda imagem que ele usa, está no capítulo 7 de Amós. A imagem de um fogo que vem devorar e consumir tudo, e não sobra mais nada. Olha que imagem terrível de destruição. Terceira imagem, um prumo, para fazer uma medida. Deus vai colocar o seu povo no prumo e vai perceber que está tudo torto e errado. O juiz é certo, vocês não estão obedecendo a Deus. Terceira imagem, um cesto de frutas. Quando um cesto de frutas fica maduro, se a gente não comer, o que vai acontecer com essas frutas? Vão estragar, né? Tem como voltar atrás o fruto que está maduro? Não tem mais como, já era. E agora Deus está falando, vocês são como esse fruto. Vocês amadureceram e são intragáveis. Vocês vão ser lançados fora. E a última imagem é uma imagem de Deus no seu templo, no seu altar. E ele está ali julgando o povo e exercendo o seu juízo. Gente, uma mensagem muito dura, muito difícil. Mas eu quero mostrar a boa notícia no final do livro. A boa notícia é que o cenário final que Amós traz para a gente é um cenário de esperança. O povo não está vendo isso, o profeta não está vendo isso, o povo não dá atenção para a mensagem, não se arrepende dos pecados, não se volta a Deus, continua com o coração duro, mas Deus começa a mostrar para Amós algo que ele vai fazer especial. Algo especial que ele vai fazer. Olha que bonito. Final do livro de Amós, capítulo 9. Ele fala sobre a restauração. Ele diz assim no versículo 11. Depois dessa destruição terrível, que dá aquela imagem assim, não tem mais esperança, Deus fala de algo bonito que ele vai fazer. Naquele dia, levantarei a tenda caída de Davi. A tenda de Davi está caída porque o reino tinha sido dividido, lembra? O reino do sul, Judá, e o reino do norte. E agora, de acordo com essa profecia de Amós, o reino do norte ia ser levado lá para longe. O país ia ser completamente destruído. E agora Deus começa a falar, essa situação destruída, difícil, triste, eu vou restaurar ela. Eu vou levantar essa tenda que caiu, essa casa. Consertarei o que estiver quebrado e restaurarei as suas ruínas. Eu a reerguerei para que seja como era no passado, para que o meu povo conquiste o remanescente de Edom. Gente, olha que impressionante, a próxima fala aqui, versículo 12. E todas as nações que me pertencem, declara o Senhor. A restauração que o Senhor ia fazer era tão grande e tão maravilhosa que não seria contida apenas no povo de Israel, mas se espalharia a todas as nações. Dias virão, declara o Senhor, em que a ceifa continuará até o tempo de arar, e o pisar das uvas até o tempo de semear. O vinho novo, símbolo de alegria, gotejará dos montes e fluirá de todas as colinas. Trarei de volta a Israel, o meu povo exilado. Eles reconstruirão as cidades em ruínas, e nelas viverão. Plantarão vinhas e beberão o seu vinho. Cultivarão pomares e comerão do seu fruto. Plantarei Israel em sua própria terra, para nunca mais ser desarraigado da terra que lhe dei, diz o Senhor, o seu Deus. Uma mensagem muito dura, que termina com uma esperança maravilhosa. Nós vimos domingo passado que com a mensagem de Jonas terminou sem várias respostas, não era? Foi isso que o Délio falou para nós domingo passado. A mensagem terminou sem várias respostas. Deus não destruiu Nínive naquele momento, mas ele não respondeu várias coisas do que ele ia fazer, do que ele estava para fazer. Agora o livro de Amós termina com uma esperança, termina com respostas.
Qual é a convocação de Amós para nós hoje? Primeira convocação de Amós para nós hoje, além daquilo que a Dart já falou. Dart falou sobre, olhando para as características de Amós, amava a Deus e lia a Bíblia, era corajoso diante das dificuldades e era obediente a Deus, mesmo quando ninguém estava obedecendo. Uma nação toda não estava obedecendo. Agora, gente, o que Deus está falando para nós hoje? Primeira coisa, irmãos, retorno ao monoteísmo, abandono aos falsos deuses. Ué, mas eu sou cristão, eu sou crente. O que nós vimos aqui? Ritual religioso, na ausência de tratamento justo e correto para com os outros, é repugnante para Deus. Nós estamos vendo isso várias vezes nos profetas, né? E um sinal forte de idolatria no meio do povo de Deus é quando a gente começa a amar mais o dinheiro, mais as posses, mais a riqueza, mais os bens materiais do que as pessoas. Quando a gente começa a amar isso mais do que a Deus. E aí, esses sinais começam a aparecer numa cidade, numa nação, em vários lugares. E pode acontecer até numa comunidade. A injustiça sempre é o resultado da idolatria. Justiça e retidão no tratamento de outras pessoas são as principais evidências de um relacionamento correto com o Senhor. Então, a nossa vida devocional, nossa vida de obediência e temor a Deus, elas devem gerar numa retidão no tratamento com o próximo, numa atenção, numa misericórdia, no amor, companheirismo, amizade, estender o braço. É o que nós estamos estudando à noite, lado a lado, andando junto com compaixão. Segunda aplicação importante para nós, meus irmãos. O livro fala muito sobre o juízo de Deus. O nosso mundo, nos dias de hoje, falar sobre o juízo de Deus é um negócio muito difícil, né? Mas a Bíblia fala muito sobre o juízo do Senhor, de Yahvé. Porque Deus é o Criador do universo, de todas as coisas. E olha que interessante, no começo, quando você for ler depois em casa o livro de Amós, você vai ver que o juízo de Deus sobre as nações é porque elas estão violando normas éticas que Deus deu para todos os povos, para todas as pessoas. Todas elas estão sujeitas a esse julgamento de Deus. Todas as pessoas têm algum conhecimento de Deus e do que é certo e errado no seu coração. Todos os povos têm isso. Deus imprimiu isso no coração do homem. É verdade que isso fica cauterizado por causa do pecado, fica obscuro, mas as pessoas, os povos e as nações têm alguma noção disso. É claro que sem o Evangelho, elas não podem conhecer o Senhor Jesus Cristo, se retornar ao Senhor Jesus Cristo, desfrutar do perdão dos seus pecados, mas o fato delas desobedecerem a Deus tem a ver com elas desobedecerem a algo que Deus colocou dentro de cada uma das pessoas. Agora, um povo de Deus, o juízo é mais sério ainda, porque nós conhecemos o Senhor, nós conhecemos os seus mandamentos, a sua palavra, e nós ouvimos do nosso Senhor Jesus Cristo que os seus mandamentos não são penosos. O dia do Senhor será um dia de alegria e libertação para o seu povo temente, que ama o Senhor, que se alegra no Senhor, que descansa no Senhor e que obedece o Senhor em gratidão. Mas será um dia terrível de destruição para todos os demais. E terceira aplicação, meus irmãos, nós precisamos lembrar que o dia do Senhor não será um dia terrível para o seu povo por causa do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso substituto. Todos nós temos culpa no cartório. Do mais novinho daqui ao mais velho. Todos nós temos culpa no cartório. Todos nós pecamos e desobedecemos a Deus. Todos nós, por diversas vezes, ignoramos os mandamentos de Deus. Todos nós, em diversos momentos,
flertamos com outros deuses. Não estou falando de estátuas, de imagens, mas daquilo que toma lugar no nosso coração acima de Deus e começa a nos obcecar, e a gente começa a ficar focado naquilo e nós começamos a viver devotos a essas coisas, a essas ideias, a essas pessoas, a esses valores, a esses bens materiais. Isso são deuses e precisam ser abandonados. O Senhor exige de nós primazia, exclusividade e dedicação de coração, alma, mente e força. Precisamos engajar toda a nossa energia, o nosso ser, na comunhão e no serviço ao nosso Deus. Mas uma outra coisa maravilhosa do dia do juízo é que o nosso Senhor Jesus Cristo, além dele ser o substituto e sofrer o juízo de Deus no nosso lugar, a ira de Deus, uma outra notícia maravilhosa é que o nosso Senhor Jesus Cristo é o nosso advogado. E ele intercede por nós diante de Deus, o nosso Pai. Aleluia! Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar? E vamos entregar a Deus essa preciosa lição do livro de Amós e que a nossa vida seja impactada pela palavra de Deus. Que nós possamos ficar inquietos ao ouvir a palavra de Deus e que bons frutos possam surgir desse momento. Pai querido e amado, obrigado a Deus por mais essa manhã, obrigado pelo estudo da Tua palavra, obrigado porque podemos meditar nela, obrigado porque podemos fazer isso em comunidade e não sozinhos, apenas sozinhos. Mas Deus abençoe para que a Tua palavra não volte vazia, mas que cada um de nós, Deus, possamos ser transformados pela Tua palavra. Nos ajude, Deus, a termos temor ao Senhor, a levarmos a sério, ó Deus, a Tua vontade de amar o Senhor sobre todas as coisas e de amar o próximo como a nós mesmos. Ó Deus, que possamos levar a sério o ministério que o Senhor nos deu. Que possamos levar a sério, ó Deus, a vida em comunidade, a vida em família, a vida no trabalho, os nossos relacionamentos, a vida em sociedade. Pedimos a graça do Senhor, Pai, para que o Teu Evangelho seja visto em cada área da nossa vida. Ó Deus, mas Te louvamos, porque quando olhamos para nós mesmos, nós percebemos com muita clareza os nossos pecados, as nossas iniquidades, a nossa desobediência, e às vezes nós podemos até ficar desesperados, ó Deus. Mas graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor e o nosso Redentor. O Senhor não nos deixou sozinhos. O Senhor nos deu um Salvador. O Senhor nos deu um Redentor. E nós Te louvamos por Jesus Cristo. Confiamos em Jesus, descansamos em Jesus e esperamos em Jesus. Ó Deus, abençoe esse dia tão especial que nós temos, o nosso domingo. Que o Senhor seja conosco, com cada casa, a Tua bênção. Em nome de Cristo. Amém.